Está escrito assim, Mateus capítulo 14, versículo 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, com muita alegria, prazer e satisfação, estamos nós aqui na Tua doce, santa e poderosa presença. Te rogamos que o Senhor venha, Pai, e fale aos nossos corações de uma maneira clara, concisa, poderosa e com alimento vivo que desce do céu a Tua palavra, alimente as nossas almas e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra reciprocidade. Reciprocidade é uma palavra do nosso vocabulário que está no nosso dicionário. Porém, como não é usada no nosso dia a dia, a gente não sabe o significado da palavra reciprocidade. Reciprocidade significa dizer que aquilo que você vai fazer comigo, eu vou fazer com você. Isso é reciprocidade. Por exemplo, a Bíblia diz, falando sobre a sabedoria, eu amo os que me amam. Isso é reciprocidade. A reciprocidade está dentro daquilo que nós chamamos da lei da semeadura. Está lá em Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Isso é lei da reciprocidade. Louvado seja Deus. E seguindo esse raciocínio, você vai entender que aquilo que você faz para Deus, Deus fará para você. Aquilo que você dá para Deus, Deus trará de volta para você. Louvado seja Deus. Se você amar a Deus, Deus lhe amará. Se você buscar a Deus, Deus lhe buscará. Isso é reciprocidade. Seguindo essa linha de raciocínio, conta-se que uma mulher um dia ligou para uma rádio evangélica e ela fez a seguinte exposição perante o pastor, o apresentador do programa. Ela disse assim: pastor, eu não consigo ser dizimista. Eu estou só usando aqui como exemplo. Eu não consigo ser dizimista. E ele disse: por que a senhora não consegue ser dizimista? Ela disse: porque depois que eu faço a feira, pago a água, pago a energia, compro o gás de cozinha, pago a farmácia e todas as dívidas, não sobra para que eu possa ser fiel ao Senhor e ser dizimista. E o pastor, sem titubear em suas palavras, lhe disse: e nem assim a senhora vai conseguir. Nunca a senhora vai conseguir ser, porque a senhora está querendo dar a sobra, o resto para Deus. Estão entendendo porque eu falei da reciprocidade? Ela queria dar o resto para Deus, a sobra para Deus. E quando eu tenho esse pensamento, quando eu tenho essa intenção de dar a sobra ou o resto para Deus, obviamente Deus não se alegrará. Eu não serei aceito, nem serei aprovado por Deus. E para você entender o que eu estou lhe falando, veja o que a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 21. Aqui vai se tratar de uma viúva pobre que vai para o templo, e no templo ela vai adorar a Deus. E assim está escrito: estando Jesus a observar
viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio é o mesmo que cofre, local onde se depositava as ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, Jesus falou: verdadeiramente vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, louvado seja Deus. Veja, os ricos estavam ofertando, os ricos estavam dando as suas ofertas, porém Jesus está observando, e de repente veio uma pobre viúva. Além de viúva, ela era pobre, e ela só tinha 2 moedas, que dentro do contexto da época, eram as 2 menores moedas que existiam. Se fosse hoje, seriam 2 de 5 centavos, ou 2 de 10 centavos, ou 2 de 25 centavos, quem sabe 2 de 50 centavos, ou no máximo, porque nós só temos moeda até R$1, 2 moedas de R$2. Aleluia. Mas os outros eram ricos. Só que esta viúva, ela deu ao Senhor as suas 2 poucas e pequenas moedas. Versículo 4: porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobravam, financeiramente, monetariamente, aleluia. Falando em números, o que os ricos estavam dando era superior às 2 pequenas moedas que a viúva estava dando, louvado seja Deus. Só que eles davam um valor alto, mas era sobra. É semelhante àquele homem que tem uma riqueza elevada e R$100 para ele é um troco, R$200 para ele é um troco, não faz falta. Para mim, para você, R$100, R$50, R$10, 5 para mim até 2, meu irmão, aleluia. Já é complicado, mas aí eles davam um valor elevado, mas era coisa pouca, para eles era troco, era sobra, louvado seja Deus. Então veja, eles foram desaprovados pelos céus, desaprovados por Jesus, porque eles poderiam estar dando um valor em número, em questão numérica, elevado, só que era a sobra. E aquela mulher veio com 2 pequenas moedas, infinitamente menor, bem mais baixo em valor, bem mais baixo numericamente falando, só que ela era tudo que ela tinha. Então ela deu o seu tudo, ela deu o seu melhor, ela não deu a sobra para Deus, aleluia, ela deu o seu melhor. Estou falando sobre sobra, sobre resto, que é o que muitas das vezes nós queremos dar para Deus, porque às vezes nós queremos dar para Deus o que sobra. O que sobra do nosso tempo, se der tempo eu vou, se der tempo eu faço, se der eu vou, se der eu estou lá, se der, então nós deixamos o resto, a sobra, e fazemos um cálculo de que se durante o dia tudo der certo, e no final do dia for favorável, a gente adora a Deus, a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, louvado seja Deus. Isso me faz refletir e me faz voltar o entendimento que na igreja primitiva o culto não era à noite, meu irmão. Na igreja dos primórdios, o culto não era à noite, não. O culto era de manhã, 5 horas da manhã. A igreja se reunia e adorava a Deus antes de ir trabalhar, antes de ir para a escola, antes de qualquer atividade. Eles primeiro buscavam a Deus, eles primeiro iam orar e buscar ao Senhor. Para quê, pastor? Para dar primeiro para Deus, aleluia, para Deus ser a prioridade, para Deus ser o principal. Veja só, você vai entender agora o que eu quero lhe dizer. Conta-se que um dia, um pai de uma jovem, muito bela, se eu não me engano, filha única, ela decidiu sair da igreja. Ela disse: eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ir para a igreja, eu quero ir para o mundo, eu quero farrar, curtir, me divertir.
aproveitar a minha juventude, a minha mocidade, a minha saúde e gozar dos prazeres que o mundo oferece. E o pai aconselhou, conversou, insistiu, mas como ela já estava na sua idade varonil, ela decidiu ir para o mundo e foi para o mundo. Chegou o dia do seu aniversário. O pai dela tinha condições financeiras, o pai dela era bastardo, tinha dinheiro. No dia do seu aniversário, ele pegou uma caixa bonita, colocou um laço de fita, colocou um papel de presente chamativo, charmoso, e na hora, aleluia, da comemoração, ele vem com um presente para aquela moça, e ela esperando receber algo especial, porque o pai tinha dinheiro, o pai tinha condição, o pai era rico, e todo mundo se reúne em volta, porque ela vai abrir o presente à vista e na presença de todos. E quando ela abre a caixa, quando ela desfaz o laço, rasga o papel e abre a caixa, que tira de dentro da caixa, sai um vestido velho, um vestido desbotado, cinzento, rasgado. Ela começa a olhar para o pai com um olhar de indignação, com um olhar de raiva e reprovação, e pergunta: o que é isso? Eu não estou entendendo. Ele disse: isso é o que você está querendo fazer com Deus, dar sua saúde para o mundo, dar sua beleza para o mundo, dar a sua juventude para o mundo, e quando tiver no resto, na sobra, você quer vir para a presença de Deus, como se Deus fosse uma lixeira, ou fosse a Cobel, para receber o resto das pessoas. Não, Deus não é, aleluia, Cobel, para receber o resto. Louvado, eu estou explicando para os irmãos o segredo da palavra do Senhor. Ora, a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção no que eu vou ensinar aqui. Não diz todas as coisas, diz todas estas coisas. Quais são as coisas, pastor? Se você ler o texto, você vai ver de quais coisas Jesus está falando. Aleluia. De roupa, de comida, aleluia, e de cuidado com a vida. Está lá no texto. Aleluia. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Está vendo o lírio do campo, está vendo os pardais, não guardem celeiro, é alimentado pelo Pai. Está vendo os lírios do campo que são queimados no dia seguinte? Nem Salomão, aleluia, se Deus assim alimenta os pardais e veste o lírio, não fará isso com vocês. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser prioridade na sua vida, precisa estar em primeiro lugar na sua vida, se você quer que Deus seja o provedor da sua vida. Por que, pastor, o senhor está dizendo, se eu quiser que Deus seja o provedor? Porque Satanás também provê. Satanás também, aleluia, traz bênção humana, traz bênção material. E o maior perigo, deixa eu lhe explicar, se por acaso eu ou você estivermos em desobediência, estivermos pecando, fazendo aquilo que Deus reprova, rejeita e desagrada, aleluia, Satanás, ele pode trazer bênção material, pode trazer roupa, dinheiro, fartura na geladeira, fartura na despensa, fartura no guarda-roupa, bom emprego e tudo a favor, e você vai viver regaladamente. Sabe o que é que a sua mente vai dizer? Deus é contigo, está vendo aí? Deus não está com raiva de você, Deus não está desaprovando o seu pecado. Pode continuar pecando, pode continuar desobedecendo, porque olha aí, ó, tem gente aí que está na pindaíba, sofrendo, passando necessidade, passando aperto, desempregado e doente, mas tu está no bem bom. Deus te ama, mesmo tu pecando, tu é amado por Deus. Repito que eu já ensinei aqui outra noite, em outro culto. Deus, ele ama o pecador, ele aborrece o pecado, e a gente tem que saber fazer essa distinção, aleluia. Aí você vai querer se iludir, aleluia, e se embebedar com essa proposta de Satanás, porque ele também queria dar riqueza, fama, dinheiro, prata, ouro a Jesus, aleluia. Se Jesus simplesmente o adorasse. Então entenda nessa noite que aqui tem um segredo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
E todas as outras coisas, ou estas coisas, te serão acrescentadas. Bom, eu falei do resto que o homem quer dar para Deus. Agora eu vou falar do resto que Deus quer dar para o homem. Preste atenção, porque aqui você vai se surpreender. Eu falei que quando o homem quer dar o resto para Deus, Deus o rejeita, o desaprova e ele fica fracassado. Por isso, sempre procure dar o principal, o melhor, o mais especial para Deus. Eu não estou falando aqui de dinheiro não, meu irmão. Aleluia. Eu estou falando aqui de priorizar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar no que você vai fazer, nas suas decisões, nos seus projetos. Aleluia. Não queira dar resto para Deus. Não queira dar sobra para Deus, aleluia. Mas agora vamos falar do resto que Deus nos dá. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus está ensinando e tem uma multidão lhe ouvindo, lhe escutando. De repente, os discípulos percebem que o povo está com fome, porque estão há dias ou há tempos ouvindo Jesus e estão sem comer. Aí alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, despede esse povo para que eles vão-se embora e passe pelas cidades, compre pão e se alimente. Veja, a primeira proposta foi que Jesus devia se livrar do problema. Louvado seja Deus. Se livra desse problema, descarta esse problema, se desfaz desse problema. Jesus Cristo disse: não, vocês vão dar de comer para ele. Aleluia. Mas de repente eles: mas nós não temos dinheiro. E mesmo se tivéssemos dinheiro, não tem lugar para se comprar pão para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, qual é a padaria que vai fabricar pão para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? No mínimo 15.000 pessoas. E como eram crentes que não comem só um nem dois pães, talvez nem 3, aleluia. Então 15 vezes 3 dá 45. 45.000 pães. Qual é a padaria que vai fabricar, que vai assar, que vai produzir 45.000 pães? Aonde é que a gente vai comprar? É melhor o senhor dispensá-lo, mandar isso embora. Mas de repente aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. São 5 pães e 2 peixinhos, que se fosse para dividir com 5.000 homens, seria um pão para 1.000. Meu Deus do céu. Veja, na Santa Sé a gente traz aqui o que? Os 4 pães para dividir entre 70, 80 pessoas mais ou menos, e tem que dividir com jeitinho para não faltar, aleluia. Mas eu estou falando que eram 5.000 homens e tinham apenas 5 pães. Aí alguém foi e colocou os 5 pães nas mãos de Jesus. Nas minhas mãos os 5 pães iam continuar 5 pães. Nas minhas mãos os 2 peixinhos iam... Não ia continuar não, porque ia comer, né? Os pães e os peixes. Mas se você colocar nas mãos de Jesus... O problema é que nós, quando estamos na luta, na prova, na questão com problema, a gente não confia em Jesus, a gente não confia no Senhor. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos, e eu posso parafrasear: entrega os teus problemas, as tuas lutas, as tuas frustrações, as tuas decepções, as tuas angústias, as tuas tristezas, os teus problemas. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Agora confia nele e ele tudo fará. Porque uma coisa é entregar, outra coisa é confiar. Porque tem gente que entrega, mas não confia. Meia hora depois está querendo tomar e está querendo dizer: eu achei ali um amigo
amigo, Jesus. Eu conversei ali com o advogado, eu conversei ali com o delegado, eu conversei ali com o prefeito, eu conversei ali com o juiz. Não, meu irmão, se você entregou na mão de Jesus, deixa Jesus fazer, deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus operar. Não vai ser do seu jeito nem do seu tempo, mas vai ser do jeito que o nome dele será glorificado e a bênção será plena e abundante na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que ele pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os céus, orou, mandou o povo sentar e distribuiu o pão. E a Bíblia diz, você viu a leitura que eu fiz, que sobraram 12 cestos cheios de pão. Eu não sei o tamanho do balaio, eu não sei qual era o tamanho do cesto, mas era um grande. Dos 5 pães que alimentou os 5.000 homens, afora mulheres e crianças, sobraram 12 cestos cheios. Aleluia. Esse cesto foi devolvido, eu tenho certeza plena e absoluta, ao menino, porque foi dele que tomaram os 5 pães e 2 peixes. Então a sobra por direito é dele. Então se ele agora, que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, está com 12 cestos, ele pode abrir uma padaria, meu irmão. Aleluia. Ele pode abrir uma venda para vender pão, porque ele tem 12 cestos cheios. Ele não tem 12 pães, não foram 5 pães e sobraram 12 pães, sobraram 12 cestos cheios de pão. Aleluia. Então a sobra que Deus nos dá, irmão, é suficiente para nos fazer prosperar, para nos dar vitória. Não dê a sua sobra para Deus, mas quando Deus quiser dar a sobra dele para você, pode pegar, porque a vitória é garantida, é plena, total e abundante. Quer ver outro exemplo? Está lá no livro de Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis. A Bíblia fala de uma mulher que tinha ficado viúva, e o seu esposo, que era temente a Deus, ele falecera, morreu, e a sua esposa ficou preocupada. Por quê? Porque ele morreu e deixou uma dívida grande. E segundo Flávio Joséfo, o esposo dela, que é um do nome dos profetas que eu não lembro agora, ele tinha sustentado 100 profetas durante a crise na época de Acabe, porque ele era empregado do rei Acabe. E por ele sustentar esses profetas 100, ele adquiriu uma dívida grande, que quando ele morreu, os credores vieram cobrar a dívida. E a mulher dele ficou preocupada, porque não tinha com que pagar. Mas ela tinha 2 filhos, e segundo as leis da época, quando você adquiria uma dívida que não podia pagar, você se vendia como escravo para trabalhar para aquele moço até pagar a dívida. Se você tivesse filhos, também poderiam ser vendidos ou levados como escravo em lugar da dívida. E ela ficou preocupada. Aí o que foi que ela fez? Ela procurou o homem de Deus, o profeta Eliseu. Não, ela não foi se reclamar, se vitimizar na internet, lá no Facebook, no Instagram, no Twitch, no Zap, não. Ela foi procurar o homem de Deus. E quando ela chegou lá, ela disse: homem de Deus, tu sabia que o meu marido era fiel, temente a Deus, mas ele morreu e deixou uma dívida, e o credor veio agora para cobrar, e eu não tenho com que pagar, e ele quer levar os meus 2 filhos, me ajuda e me socorre. Aí ele olhou para ele e disse: o que é que tu tem em casa? Porque às vezes a gente pensa que a nossa bênção está lá longe. Não, está na sua casa. Se está na sua casa, está com você. Se está com você, está na sua mão. Se não estiver na sua mão, está no seu joelho. A bênção, a resposta e a vitória está na sua casa, está com você.
ela foi atrás do profeta. Eu penso, irmãos, que esta palavra foi uma direta e indireta para muita gente que hoje, quando passa pela luta, fica querendo procurar o profeta aqui, fica querendo procurar o profeta ali, acolá e mais além. Eu quero um profeta, eu quero achar um profeta, porque eu quero uma resposta, eu quero uma bênção, eu quero um milagre. Mas profeta que é profeta, irmãos, ele diz: venha, porque aqui eu vou resolver o seu problema, venha, porque aqui eu vou lhe dar vitória, venha, porque depois que orar, ele disse: não, aleluia, a resposta não está comigo, não está na minha casa, o milagre está com você, está na sua casa. Pare de ir atrás do profeta, de procurar o profeta, de sair correndo atrás de profeta, porque a resposta, o milagre, a sua vitória está na sua casa, está com você. Glória a Jesus de Nazaré. O que é que tu tem em casa? Perguntou o profeta. Ele disse: eu não tenho nada. Não, olhe direitinho, veja com atenção e carinho, tem alguma coisa. Ele disse: eu não tenho nada, eu só tenho uma pequena botija de azeite. Talvez feito essa aqui, que na verdade era bem pequena mesmo, porque segundo os melhores pregadores, quando alguém fazia um curso na escola de profeta, no final do culto, o diploma era uma pequena botija de azeite. Ele levava e colocava na estante, feito essa aqui bem pequenininha, tamanho de nada. Colocava lá, e quem chegava via lá o rótulo e a assinatura do profeta Eliseu, que ele tinha feito o curso e era profeta concursado, era profeta diplomado. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, só tem uma pequena botija de azeite, que foi o diploma que ele levou aqui da escola dos profetas. Aí ele disse assim: muito bem, então volte para casa, entre dentro de casa, feche todas as portas, manda os seus filhos arrumar vasilhas emprestadas, não peça pouca não, peça muita, peça com força, peça com vontade, aleluia. Os filhos também têm que entrar no processo, aleluia, não é para eles ficarem em casa de perna para cima assistindo, vale a pena ver de novo a Netflix, não. Mande eles também ir atrás de vasilha, aleluia, porque a bênção do milagre é para eles também. Aí eles saíram de casa, casou de casa, a manhã mandou arrumar uma panela aqui, a senhora tem uma panela vazia aí, um vaso, um balde, aleluia, um tambor, tem alguma coisa? Tem, leva esse aqui. E saíram levando, trouxeram um monte, arrumaram a carroça de burro e trouxeram aquele monte de vaso. Ela entrou em casa, fechou a porta e pegou a pequena botija de azeite do tamanho de nada, aleluia, e começou a derramar nos outros vasos, irmãos, e derramando. Olha, a botija era desse tamanho, aí trouxeram um tonel de 20 litros. Ela encheu 20 litros e o vaso pequenininho continuou cheio, aleluia. Por quê, meu irmão? Quando Deus decide nos usar para que a chama, o fogo, o azeite que está em nós faça com que incendeie, pegue e enche os outros, isso não significa dizer que vai faltar azeite na nossa vida, não. Mas se aquele camarada pregar mais do que eu, vou ficar apagado. Se ela cantar melhor do que eu, vou ficar esquecida. Não, meu irmão. Quando Deus decide lhe usar como vaso para transferir e compartilhar azeite, pode deixar o azeite esborrar, porque vai ter azeite na casa para encher todo mundo. Aí quando estava todos os vasos cheios, ela voltou lá no homem de Deus mais uma vez e disse: homem de Deus, já fiz como o senhor mandou, e os vasos estão tudo cheio dentro de casa, está tudo cheio, já está esborrando, o que é que eu faço agora? Aí no capítulo de número 7, aliás, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O resto de Deus, irmãos, é suficiente para sustentar a viúva e os filhos. Ela agora montou, aleluia, uma venda de azeite.
E alguém olhou espantado e disse: essa mulher ontem estava querendo que eu arrumasse R$1.000 emprestado para ela, porque o credor estava querendo levar o filho. Foi, ela me pediu 2.000. Eu vou, não tem, mas não tem que dar. E agora está com uma venda de azeite. Agora está vendendo azeite e é de qualidade. Aleluia. É azeite puro, é azeite de primeira. É porque é Deus, meu irmão. Quando Deus está no negócio, Ele pega o resto e faz ser de primeira. E talvez aí você esteja na condição de resto que Deus pegou no monturo, no lixeiro, na lama, na boca de lobo, nos levantou e nos colocou na sua presença. Oh glória! Eu estou sentindo Jesus aqui, meu irmão. Glória a Deus. Nunca deu o seu resto para Deus, mas quando por acaso Deus disse: eu só tenho esse restinho para lhe dar, pode pegar, porque é suficiente para mim e para a tua vitória. É mais ou menos aquela história. Diz que o cidadão, conversando com Deus, disse assim: Deus, eu sei que 1 minuto para o Senhor, 1 minuto para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como 1 minuto. Eu sei que para o Senhor R$1 é como se fosse 1 milhão, e 1 milhão é como se fosse R$1. Deus, me dê R$1. Aí Deus disse: espera aí 1 minuto. Eu sei que vocês só vão entender depois de amanhã, mas tudo bem. Mas entenda que aquilo que parece pequeno para você, que parece ser a sobra e o resto para você, é a bênção plena e absoluta de Deus. Você por acaso já pesquisou na internet o universo? Eu sou meio curioso, será que eu gosto de ver as imagens que os satélites fazem? E teve um camarada aqui, quando mandou o satélite, ele virou, ele foi daqui para lá, e lá ele fez o satélite virar. E o satélite tirou a foto do universo. Aí você vê um pequeno grão de areia azul lá no meio do universo. E esse pequeno grão de areia azul no meio do universo é a Terra. Aquilo que para a gente é tão grande, para Deus é um grão de areia. Então o grão de areia que Deus vai colocar na tua vida é grande, aleluia. Porque está escrito na Bíblia, eu li por esses dias, que Deus mede, aleluia, o universo a palmo, aleluia. A terra e os mares estão na concha da sua mão. Então aquilo que é pequeno para Deus é grande. E aquilo que é pequeno para mim e para você, Deus torna grande. Como o azeite da viúva, como a queixada de jumento que Sansão pegou e feriu 1.000 homens, como a vara que estava na mão de Moisés, o cajado, e foi com ele que ele enfrentou o Egito. Então, não se assuste, aleluia, se por acaso Deus disser assim: eu vou dar para você a sobra, o resto. Pode receber com alegria, porque é coisa grande. Pode olhar, irmãos, que quando você está fazendo suco ou adoçando o café, cai um pouquinho em cima da mesa. Você bate com a mão, limpa, sopra, não é? Mas aí vem a formiga. Quando a formiga, aquele grão de açúcar, ela faz uma festa, que é quase o tamanho dela. Eita, e chama as outras, de repente está aquela fila. Não é assim? Porque o que é pequeno para a gente, que somos alto, grande, fisicamente falando, para a formiga é muita coisa. Então aquilo que é pequeno para Deus, irmão, que é uma sobra. Estou concluindo, você vai guardar essa palavra, irmão. Pelo amor de Deus, nunca dê o seu resto para Deus. Seja do tempo, seja do que for. Não dê o resto para Deus. Dê o seu melhor. Agora, se por acaso Deus, você só tem essa rapinha aqui, tu quer, pode pegar, meu irmão. Pode pegar, que é benção. A Bíblia diz que um dia alguém chamou Jesus para ir fazer uma refeição na sua casa. Quando ele estava indo, uma mulher cirofenícia, também chamada de mulher cananeia, ela ficou sabendo que Jesus ia para lá e seguiu atrás de Jesus, porque ela estava com uma filha horrivelmente doente, enferma em casa. E Jesus vai seguindo e ela vai atrás gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus me socorre. E Jesus está em silêncio, e em silêncio ele continua. Porque tem hora, irmãos, que a gente ora, a gente clama,
a gente brada, a gente adora, a gente canta e Deus fica em silêncio. Mas isso não significa dizer que você tem que desistir, ou parar, ou deixar de clamar. Tem que insistir. Aí ela continuou, e Jesus vai andando. Aí a Bíblia diz: Jesus chegou na casa, aleluia, da pessoa que lhe convidou, entrou, sentou-se à mesa, e na hora que ele está à mesa, a mulher dá um drible, passa um pitu de segurança que fica na porta, porque só pode entrar quem foi convidado. Ela entra, sai correndo e vai até onde está Jesus e se curva nos pés de Jesus. E para você entender, eu já falei aqui, mas é sempre bom lembrar, porque vai fixando na nossa lembrança. Quando alguém entrava numa festa sem ser convidado, ele era arrancado da festa, a não ser que quando você entrasse na festa, você fosse para os pés do convidado principal. Se o convidado principal dissesse tira, bota para fora, aí o segurança via e tirava. Mas se o convidado principal dissesse não, deixe ele ou deixe ela aqui, ninguém tocava. Aí ela foi para os pés de Jesus, irmãos. E quando o homem e a mulher vai para os pés de Jesus, pode vir Satanás, o inferno, os demônios, se levantar quem quiser, quando quiser, mas não consegue te arrancar dos pés de Jesus. Aí ela se declara para o Senhor na sua situação e diz: Senhor, me ajude, me socorra. Eu estou com a minha filha em casa horrivelmente enferma, doente. Faça alguma coisa por ela. Sabe o que é que Jesus Cristo diz para ela? Filha, não é bom pegar os pães dos filhos e dar para os cachorros. Eita. Porque eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era israelita, ela era Ciro-fenícia, cananeia. Não, eu não fui enviado para você. Eu não vim aqui para lhe curar, para lhe abençoar, para lhe dar vitória, não. Só que isso está revelado lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, um dia, irmãos, eu novo convertido, a minha mente ficou confusa. Deixa eu lhe dizer por quê. Aluno de escola bíblica, aí quando foi um dia eu li na Bíblia, e na Bíblia estava escrito assim: e Jesus lhe falava por parábolas, preste atenção, para que eles vendo não percebessem, e ouvindo não entendessem, e não se convertessem. Eu disse: ué, agora eu não entendi. Jesus está falando por parábola para eles vendo não perceberem, e ouvindo não entenderem, e não se converterem. Aí eu procurei meu professor, não sei se foi o Emerson ou foi o Wellington. Ô Emerson, me explica isso aqui, eu estou confuso. Jesus queria ou não que a gente se convertesse e aceitasse ele? Porque eu estou lendo aqui na Bíblia que ele não queria que as pessoas entendessem, nem compreendessem e nem se convertessem. Aí disse: não, deixa eu lhe explicar. É porque Jesus, quando veio para a casa de Israel. A missão dele principal, número 1, era a casa de Israel. Mas como Israel não recebeu, aí ele foi trazido para os gentios. É por isso que está lá em Romanos, Paulo falando: você que está em pé, cuide para não cair, porque se Deus tirou os galhos da oliveira verdadeira e pegou você, jambuzeiro bravo, e enxertou na oliveira, com mais facilidade ele tira o galho do jambuzeiro para colocar o da oliveira. Ele está falando de Israel e das nações gentílicas, o Brasil, ou a Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da China, porque a nação eleita de Deus é Israel, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Só que ele veio, Jesus, e eles crucificaram, rejeitaram. Aí ele disse assim: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todo quanto receberam deram o direito de serem feitos filhos de Deus, teve o direito de salvação, de perdão e de vida eterna. Aí Jesus Cristo olhou para ela e disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Sabe por que ela disse? Porque se fosse eu. Porque, meu irmão, olha, você é meu amigo, minha amiga, mas se você fizer um negócio que eu não gostei, eu não vou brigar com você, não vou arengar.
Mas eu vou sempre guardar aquele negócio. Aquele camarada me fez uma. Não sai não, meu irmão. Eu tento até esquecer. Não sai. Fica ali colado. Eu digo, Jesus, tira, Jesus. Jesus não tira, eu vou fazer o quê? Fosse eu, meu irmão. Eu dizia, é assim, né? Então fique para lá com o seu. Mas sabe o que ela disse? Meu senhor, mas os cachorros não comem as migalhas que caem da mesa do seu dono? Os cachorros não comem a sobra, o resto, e as migalhas que caem da mesa do seu dono? Ah, Jesus se quebrou, meu irmão. Jesus se quebrou, se arrebentou. Deixa esse negócio de Israel, negócio dos filhos. Eu vou. Vai, a tua filha está curada. Os cachorrinhos também comem migalhas, mas as migalhas de Jesus é bênção, é vitória. Nunca deu seu resto, nem migalha para Deus. Mas quando Deus te der migalha sobre resto, pode pegar e tomar posse da vitória, porque é grande, louvado seja Deus. E olha que eu costumo dizer que Jesus não dá migalha nem esmola, faz milagre. Mas as migalhas, as esmolas de Jesus é milagre. Lembra de Bartimeu? Eu preguei domingo sobre ele. E alguém disse uma coisa interessante, por esses dias eu ouvi, que quando Jesus curou o Bartimeu, que era um pedinte, o mendigo, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Sabe para onde foi que Jesus foi depois dali? Para a casa de Zaqueu. Zaqueu é um homem rico. Aí Zaqueu disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Sabe quem era o pobre que estava ali? O Zaqueu, ou melhor, o Bartimeu. O primeiro pobre que foi abençoado foi o Bartimeu. O Zaqueu não disse que ia dar metade dos bens aos pobres? Então o Bartimeu estava ali. Aí Jesus Cristo, tem um aqui, do meu lado aqui. Aleluia. Mas sabe por quê? Ele recebeu a bênção, eu tenho certeza que sim, eu acredito no que alguém falou. Porque ele seguiu Jesus. Quem segue Jesus sempre tem vitória, sempre tem bênção. Depois de Jesus operar o milagre e a bênção, irmão, não vá se distrair por aqui, por ali ou por acolá, se afastar de Jesus da igreja e agora querer farrear, curtir e passear. Procura seguir Jesus, porque se ficou bom para Bartimeu, que agora estava enxergando, quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele deixou de ser pobre e ficou melhor. Porque a gente segue a Jesus, porque ele tem o poder de melhorar. Se dá difícil, vai ficar bom. Se estiver bom, vai ficar melhor. Ainda tem mais, pode ficar ótimo, excelente, sublime, maravilhoso. Porque o meu Deus não tem limite para me dar e para te dar vitória. Louvado seja Deus. Guarda essa palavra, essa reflexão. Nunca dê a sua sobra para Deus, nunca dê o seu resto. Agora, se por acaso o que Deus tem para você é migalha, pode pegar, porque é suficiente para te fazer prosperar. Digo essa e termino, muito simples. Um dia um homem com as 2 pernas amputadas chegou na igreja e perguntou para o pastor: Pastor, Deus me aceita assim como sou, faltando 2 pernas? O pastor olhou para ele e disse: aceita, mas se você se entregar por inteiro. Ele estava faltando as 2 pernas. E perguntou para o pastor se Jesus, Deus o aceitava, faltando as 2 pernas. E a resposta do pastor foi: Deus lhe aceita, mas se você se entregar por inteiro. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer um sacrifício de tolo, não. Você vai fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades e condições. Porque você pode se explicar e até se justificar para mim. E eu vou aceitar a sua explicação e a sua justificação. Mas diante de Deus, aleluia, você está aprovado? Porque a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não sou eu quem tenho que lhe aprovar, nem você que tem que me aprovar. Nem o mundo, nem o ministério, nem ninguém. Quem tem que nos aprovar é Deus. Então procure apresentar-se a Deus aprovado.
Porque se Deus te aprovar, irmão, deixa o mundo se explodir para lá se Ele está te desaprovando. Você não está aqui à procura da aprovação do homem nem do mundo. Você está à procura da aprovação de Deus. Porque não é o mundo que te salva nem que te perdoa, é Deus. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos estar agradecendo a Deus, mas que a graça de Jesus reine sobre a sua vida. E você entenda essa simples revelação. E nunca dê sobra nem resto para Deus, mas sempre dê o seu melhor. E aquilo que Deus te oferecer, abrace. Abrace, porque será suficiente para o seu sucesso, para a sua vitória e para a sua prosperidade. Abrace. Abrace. Deixe que alguém xingue, reclame, fale, critique, mas se é Deus que está te dando, pode tomar posse. É milagre, é bênção, é prosperidade. Amém?